Hoje, um dos problemas que eu enfrento, sim, é grupos organizados privados que pagam deputados, campanhas de deputados, estão envolvidas na formação de deputados, que vêm me atacar para desconstruir ainda mais a área de ensino para substituir tudo por uma área, o campeão nacional do ensino, um grande grupo privado do ensino. É visível que está acontecendo isso. Então, por que a gente não cobra um imposto sobre que tem mais de 50% de market share? Eu sou a favor. Economia de mercado é mercado, não é monopólio, não é oligopólio. E hoje no Brasil, esses oligopolistas têm o passado. Tem um deles envolvido diretamente, acabou de falar, eu sou de esquerda. Pô, é piada, pronta. Então, presidente, de forma muito rápida. Ministro, desde o início do seu governo, a gente viu vários problemas, não é, que foram encarados pela pasta da educação. Nós tivemos lá atrás, desde o primeiro momento, referente à questão de livros, depois nós tivemos cortes em bolsas, não é? E a gente foi tendo repetidos erros, agora a questão do Enem. E assim, de forma muito franca, ministro, o senhor se envolve muito em polêmica. A gente vê assim, o seu Twitter, o senhor acaba fazendo postagens totalmente desnecessárias, baseadas em caráter extremamente ideológico. O senhor é muito envolvido em polêmica no Brasil, né? Eu pergunto para o senhor de uma forma muito clara. Ao mesmo tempo, o senhor está numa pasta que merece uma atenção mais direcionada, mais focada, merece uma precisão de ações, porque Vossa Excelência trata com famílias, com adolescentes, com crianças, não é? O governo federal colocou lá atrás o foco de voltar o seu olhar mais para a educação básica, apresentou, por exemplo, a Política Nacional de Alfabetização, mas até agora a gente não tem um traçado específico de como é que, de fato, essa política vai acontecer. O senhor não achava melhor o senhor parar de ser menos polêmico, ministro? Eu estou até fazendo um apelo aqui em nome das famílias brasileiras, parar de tuitar menos polêmica e centrar mais realmente na gestão da educação. Eu acho que o senhor daria uma contribuição muito melhor, de fato, para o Brasil. Muito obrigada, presidente. Vou começar comentando, Senhor. 10 minutos é suficiente para responder, né? Não sei, gostaria de pelo menos encaminhar as questões aqui. Perfeito. Senador Confúcio, quando ele pergunta como eu gostaria de ver esse período como um ponto de inflexão. O ensino no Brasil veio caindo ao longo do tempo, apesar dos recursos que foram crescendo. Nós estamos gastando cada vez mais com o ensino no Brasil e estamos ficando cada vez mais para trás. O Brasil hoje está na última posição, o PISA que saiu, que eu vou voltar a falar do PISA. O PISA mostrou que o Brasil está no último lugar da América do Sul. Isso foi obtido ao longo de vários e vários anos de PT, PSDB. As pessoas que fizeram o PISA em 2018, eu vou voltar a esse ponto que é importante, elas começaram a ser alfabetizadas no primeiro ano do governo Lula, mas antes disso também você tinha uma herança ruim, que é o método é muito ruim, não é só jogar dinheiro. Os Emirados Árabes Unidos colocam 3 vezes mais dinheiro que o Brasil e tem exatamente o mesmo desempenho, enquanto que o Uruguai põe bem menos dinheiro em dólares do que o Brasil e tem um desempenho bem acima, Colômbia, Chile. Então não se trata só de dinheiro. Jogar dinheiro em cima, o que a gente vê? Com menos recursos nós estamos entregando mais. Gera ineficiência e corrupção. A BNCC, eu particularmente não gosto da BNCC, mas eu legalmente levo adiante os contratos assinados. Então o cronograma está mantido, ela será implementada conforme manda a lei. O Fundeb, eu estive aqui para debater o Fundeb. O MEC presencialmente esteve em mais de 10 oportunidades aqui no Congresso, como o senhor mesmo falou, senador Aires, senador Confúcio. Então, estamos presentes. Por que eu vou mandar essa proposta? Porque ela está com muito ruído. Então, para marcar uma posição do governo, essa é a nossa proposta. O Congresso é soberano, ele pode juntar, ele pode acatar. Mas o que está acontecendo? Os números que eu vejo nas propostas que saem, voltam, vêm da professora Dorinha, elas comprometem o equilíbrio fiscal de longo prazo. Tem erros conceituais graves. Ela é procíclica, isso é, quando a arrecadação aumenta o recurso. Quando a arrecadação cai, os recursos caem. A demanda por educação e ensino público aumenta quando você tem a recessão e diminui quando tem a recuperação econômica. Então, são alguns erros conceituais que trazem... Eu tenho conhecimento de contas públicas aqui.
Era essa a minha profissão. Conheço profundamente, eu discuto com os técnicos do Ministério da Economia de igual para igual e muitas vezes os corrijo. Então, a proposta, do jeito que eu escuto, porque eu combino uma coisa e de repente aparece outra coisa. Traz até receita de royalty de petróleo. Como você usa uma receita esporádica pontual para uma despesa líquida e certa que é ensinar as próximas gerações. Então, quem é contra jogar mais dinheiro no ensino? Óbvio que ninguém é contra, mas de onde vai sair esse dinheiro? A conclusão vai ter desequilíbrio fiscal, a gente vai colocar o Brasil de novo no buraco de onde a gente tirou. A gente acabou de tirar o Brasil de um buraco sujo, imundo, de recessão. 2 colegas meus se suicidaram nessa última recessão, porque não arrumavam emprego. 2. E vamos enfiar o Brasil de novo nessa recessão porque os governadores reuniram, bateram na mesa e falaram que querem 40%. Assim, tudo fica de pé com número, com conta e com responsabilidade. A razão de eu estar... Eu recebi a professora Dorinha várias vezes, eu estive aqui, expus todas as questões, é justamente porque eu não estou vendo isso acontecer. Então, estamos encaminhando. Se vocês sentirem que está caminhando para uma direção boa, com toda certeza, eu tenho todo o interesse em aprovar o Fundeb sem aumento de imposto, sem aumentar imposto, não pode aumentar imposto, sem ser contracíclico, não pode ser procíclico, tem que ser contracíclico. Tem que ter uma regra, tecnicamente ele tem que parar de pé, não é só jogar dinheiro. A gente viu o que aconteceu jogar dinheiro. Mas eu sou a favor, aprecio muito o seu trabalho, vejo o trabalho ótimo que o senhor fez em outros projetos, o senador Arnes também, sempre um gentleman aqui. E eu acho que vamos mandar, não atrapalha o debate, o Congresso é soberano. Estou aqui aberto ao diálogo, simplesmente eu não vi avançar conforme havia sido esperado o ano passado. O projeto que estava aqui era o projeto do governo, só que volta e meia aparece coisa esquisita no meio. E não, a gente lutou muito para tirar o Brasil do fundo do buraco, da lama. Não dá para enfiar ele de novo na lama. Senador Jean Paul, Fundeb, Fórum dos Governadores, de novo, contracíclico, receitas incertas. Então, ele tem erros conceituais da forma como está sendo ventilado, porque eu ainda não vi a proposta definitiva. A proposta a gente que enviou é a mesma que a gente está apresentando desde o começo, 15%, mas se tiver o funding, pode ter mais. De onde vem de 15% para 20%? Se os senhores mostrarem, óbvio que eu vou ser a favor. Mas não pode ser cavar o buraco para um novo déficit e colocar o Brasil numa nova recessão. Estamos saindo da recessão agora, gente. Não podemos enfiar o Brasil numa recessão novamente. A escola cívico-militar é um conceito. A gente precisa ter escola cívico-militar. Ela não vai resolver todos os problemas, não é uma bala de prata, mas ela é um conceito que, comprovado que dá certo, ele pode ser expandido pelo Brasil inteiro através dos governadores. A centralização do ensino no Brasil é coisa do passado. A gente quer descentralizar. Cada estado elege o seu governador, cada povo do Brasil, de cada estado, só tem um povo brasileiro, cada habitante, eleitor de cada estado escolhe o seu futuro. Quero votar num governador péssimo. Não vai ter o resultado. Quero votar no governador que não quer escola cívico-militar. Não vai ter escola cívico-militar. Então, cada um escolhe o seu destino de acordo com o voto. Manifestar contra o Paulo Guedes, olha, senador Jean Paul, eu não preciso manifestar. O Paulo Guedes e a equipe da economia têm sido parceira dentro do que é responsável fiscal, e quem manda todos os ministérios é o presidente Bolsonaro, ele manda mesmo, tá? Então, assim, chama todo mundo para debater, para discutir, e ele arbitra as diferenças. Então, não precisa eu nunca precisei me confrontar de forma alguma com o ministro Paulo Guedes, sempre foi um relacionamento harmônico. E eu tenho certeza que se mostrarem o funding, mostrarem de onde vai sair os recursos, ninguém vai ser contra aumentar para 100% o Fundeb. Mas tem que mostrar de onde vem, porque se não mostrar, é déficit, aumento de imposto, recessão, inflação, e aí a gente não vai ter nada. Senador Arnes, Fundeb, eu acho que eu respondi. Eu mesmo estive aqui mais de uma vez, aqui eu tive para debater o assunto do Fundeb. Os números do PISA que o senhor falou, né? Não são fruto apenas do dinheiro, né? Tem muito de técnica e escolhas erradas que o Brasil fez. E por isso que o Brasil tem desempenho pior do que muitos países que gastam menos que o Brasil. Temos 10 milhões de analfabetos, mas esses são pessoas mais velhas. O maior drama que está acontecendo hoje no Brasil é justamente o analfabeto funcional mais jovem. É esse que não tem um ofício, que não consegue renda e assim...
Eu estou muito preocupado com isso, mas logo na primeira vez que eu vim ao Congresso, eu apresentei todos os números e o diagnóstico. Eu não queria me alongar, porque eu queria abordar outros temas que foram tratados aqui, mas eu me coloco à disposição. O senhor já foi ao MEC várias vezes, o senhor é sempre bem-vindo para a gente discutir, até mostrar o que está sendo feito para encaminhar essas questões todas. Os números vão melhorar. Senador Confúcio, o senhor perguntou, os números vão apresentar melhora ainda no governo Bolsonaro. Senador Elisiane, redução do quadro de PhDs de funcional do MEC, redução do quadro de mulheres. De novo, eu já tinha respondido essa questão, eu acho que a senhora não estava. Eu não me pauto mulher. Agora aumentou a quantidade de mulher, mas para mim tanto faz homem e mulher. Eu sou de outra geração, não tenho esses preconceitos antiquados. O que me interessa é se a pessoa tem capacidade de entregar o que é combinado, e toda vez que tiver alguém que está performando mal, eu vou trocar, porque essa é a minha função. Eu sou gestor de gestores. Então, para mim está muito tranquilo. As pessoas que me criticam justamente estão envolvidas na contratação de namorado, entendeu? Com dinheiro aí de campanha. Então, assim, eu acho muito suspeito, não tem experiência nenhuma. Então, eu estou muito suspeito nesse relatório aí que foi apresentado como sendo a quinta maravilha do mundo, e não tem. Até pelo contrário, desmerece a comissão que está instituída mesmo na Câmara. 80% do orçamento deve ter tido algum ruído nesse número, porque não é possível. A gente executou 98% do orçamento, esse é o número. Descontado esse R$1 bilhão, que será utilizado no voucher creche, o MEC empenhou e executou 98% do orçamento. Esse 1 bilhão, já falei, vai ser utilizado no voucher creche, estamos todo mundo discutindo para utilizar bem. Não é porque é dinheiro público que precisa ser queimado. O dinheiro público não utilizado, mas a gente utilizou tudo, 98%, acima do que era do passado. 98% de execução. Então, assim, a gente lida com muita mentira. Teve um senador que veio, falou há pouco, ele trocou umas 4, 5 vezes. É 25, é 37, é 42, é 49. Assim, o número de execução é 98%, tirando esse 1 bilhão que será executado no voucher creche, conforme decisão do ministro Alexandre do STF. Perdeu? Não. Quando a gente não gasta o dinheiro público, a dívida pública não sobe. Ponto. Dinheiro público não utilizado não é que jogou-se fora. A dívida não subiu. Mas, mesmo assim, a gente utilizou 98%. Fundeb para 30%. Senador, eu não sou contra. Se tiver funding. Eu, por exemplo, sou a favor de criar um imposto sobre quem tiver mais de 50% de market share. Isso é, quem tiver poder de mercado, os monopolistas e oligopolistas. Como é que o CAD permitiu? Nós temos um monte de monopólios e oligopólios, da cerveja, passando pelos bancos, indo para parte de papel e celulose, proteína animal, tudo no Brasil virou oligopólio. E hoje, um dos problemas que eu enfrento, sim, é grupos organizados privados que pagam deputados, campanhas de deputados, estão envolvidas na formação de deputados, que vêm me atacar para desconstruir ainda mais a área de ensino, para substituir tudo por uma área, o campeão nacional do ensino, um grande grupo privado do ensino. É visível que está acontecendo isso. Então, por que a gente não cobra um imposto sobre que tem mais de 50% de market share? Eu sou a favor. Economia de mercado é mercado, não é monopólio, não é oligopólio. E hoje no Brasil, esses oligopolistas têm o passado. Tem um deles envolvido diretamente, acabou de falar, eu sou de esquerda. Pô, é piada, pronta. Eu respondi aqui o senador Arnes, senadora Elisiane, eu respondi. Eu queria só terminar, se o senhor me permitir, senador Rocha, do empenho, né, 98% que foi empenhado, o número está equivocado. Eu queria só terminar falando 2 comentários. Assim, eu sou a pessoa mais gentil e amável se eu for tratado com gentileza e amabilidade. Educação não é entrar no McDonald's e pedir a carta de vinho e comer hot dog de garfo e faca. Quem come dogão de garfo e faca é ridículo, é pedante, não é educado. Você tem que se comportar de acordo com o ambiente no qual você está. Então, educação, e é isso que eu ensino para os meus filhos, é não ser covarde, defender os seus valores, ser honesto, não roubar, não ser predador com o próximo, respeitar o aperto de mão, honrar o aperto de mão e se comportar de acordo com o ambiente que você está. Não adianta eu chegar numa fila da balsa ou do trem e começar a falar inglês. Meu inglês é muito mais fluente do que muitos dos meus detratores. Falo inglês e espanhol fluentemente. Eu não vou chegar no lugar e falar em inglês, porque isso é pedante, ou em francês, isso é pedante.
Então, o que acontece? Eu continuo sendo o mesmo Abrão que eu sempre fui. Se eu estou na minha casa com os 2 pés para cima, alguém me chama de palhaço, eu respondo à altura. Se a pessoa me ameaça de morte, eu não vou ameaçar a pessoa de morte, que acontece também. Eu encaminho para a justiça. Então, assim, eu repetiria as ofensas feitas. Poxa vida, eu consigo mostrar aqui do plenário coisas muito mais feias, sujas, que eu tenho vergonha do que esses meus twitters. Então, assim, quando me falam que, meu Deus, a liturgia do cargo, eu vejo também muita hipocrisia na crítica. Por último, se o senhor me permitir, só porque esse foi o do senador que me falou aqui, eu não posso nem citar o nome, né? Eles me chamam de palavras duras, eu não posso nem responder o nome. Então foi esse primeiro senador aqui que respondeu. E depois teve um outro senador que veio, confundiu, soltou um monte de número, grita, fala, não sei o que lá, mas ele repete isso. Eu vou mostrar um Twitter dele, que é a desinformação. Esse Twitter... Mas o senador não está aqui. Mas ele saiu porque ele quis, ele me convocou. Vamos deixar... Ele me convocou, convocou. Teve um outro. Sim, veja, ele fala um monte de coisas que não são verdades. Nós estamos ouvindo o senhor todo respeito. Mas eu não faltei com respeito aqui. Não faltou. Mas eu não faltei com ele que me faltou com respeito. Verdade, pela ordem, presidente, ele tem todo o direito. O senador saiu porque quis, dá licença, nós estamos... Com todo respeito. Nós já estamos caminhando para o final da nossa reunião. Mas dá tempo. Nós não temos interesse de descambar a reunião, nós vamos tratar de assunto relacionado à educação, portanto, nós vamos para a réplica e eu consulto o senador Confúcio se quer réplica, o senador Jean Paul Prades quer réplica. Aproveitar o tempo rapidamente aqui, não é para fazer uma réplica. Senador Jean Paul, assim, justo pelo contrário, eu sou uma pessoa muito simples, no trato, na fala, consigo ser rebuscado, sim, quando é necessário, mas eu prefiro a simplicidade. Sou fruto da classe média, então toda essa afetação me considero uma pessoa muito normal. Então, quando o senhor fala descer do pedestal, eu acho injusto, porque eu vim aqui 9 vezes. Eu vim a essa casa, ao Congresso Nacional, 9 vezes. Mais aberto ao diálogo, não tem ministro com o Congresso aberto que frequentou mais essa casa. E as propostas foram feitas, foram apresentadas, e aí vem a questão. Esse país foi destruído por políticas populistas. Esse país foi destruído pelo mas é tão importante isso porque... E faz-se uma previdência que arrebentou o país. Daí a reforma. O Fundeb é muito importante, eu sou a favor de aumentar os recursos, desde que tenha critérios técnicos. Então, quando a gente fala de recursos do pré-sal, não é correto utilizar. É uma receita... não previsível, futuro, o preço do petróleo a gente não sabe e o petróleo está debaixo da terra. Então, tecnicamente, não dá para se utilizar para uma... Desculpe, ministro, mas as reservas de petróleo são para ser usadas para gerações futuras. É o conceito do royalty. Agora o senhor está tocando um assunto que eu conheço profundamente. Receitas extraordinárias não podem ser utilizadas para despesas líquidas e certas. Não são extraordinárias. São totalmente previsíveis. Um perfil de produção é previsível, está lá na ANP. O senhor pega qualquer campo de petróleo... O preço do petróleo é previsível? Não, o preço do petróleo não. Mas os campos e as reservas não renováveis que o Brasil tem devem ser usados, como na Noruega, que o senhor mencionou, para o custeio das gerações futuras, que não vão desfrutar daquele petróleo. Isso é um conceito básico. Mas como aqui não é um debate, eu vou deixar tranquilo. Mas depois a gente discute. O fundo da Noruega não é utilizado para despesas correntes. Ele não é utilizado para despesas correntes. Não, hoje não é, mas já foi investido no país. Depois que o país subiu e tem o melhor país do mundo para se viver, entre aspas, eu não considero, mas enfim, economicamente, aí sim passou a usar o fundo da Noruega é um fundo soberano. É outra fase, nós estamos numa fase atrás dessa. O fundo da Noruega é um fundo soberano. O que está sendo replicado desses royalties aconteceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro recebeu os royalties e arrebentou o Estado. Deixa eu voltar aqui. A gente não pode pegar o exemplo errado para destruir a tese. Exato. Eu estou pegando o exemplo da Noruega, que não utiliza para despesas correntes, e estou pegando o exemplo do Rio de Janeiro, que utilizou para despesas correntes. O meu compromisso, de novo, é voltar para minha casa em algum momento, que esse país está arrumado. E não voltar, depois de todo esse sacrifício, deixar um monte de esqueleto de novo aqui. Então, o Fundeb, senador Arnes, eu gosto do senhor, gosto da forma como o senhor se coloca, ele é importante, eu sou a favor, mas tem que ter técnica e, principalmente, equilíbrio fiscal de longo prazo. Não dá para criar outro monstro que foi criado no passado, como é o Rio de Janeiro e a Noruega. Exatamente, esse exemplo está perfeito. Faz que nem a Noruega.
faz um fundo soberano, ele é capitalizado e você pode utilizar a rentabilidade desse fundo, ou abate a dívida. Então, assim, senador, eu sou a favor de aumentar, a proposta vindo redonda, o governo Bolsonaro dará apoio, inclusive garantindo que o aumento não seja obliterado para o reajuste do salário dos professores. Esse último aumento que teve do Fundeb, nós recebemos pressão de vários governadores, inclusive de esquerda, para o presidente vetar o aumento de 12,8%. Então, saber que o novo Fundeb vai sim reajustar o salário dos professores do ensino fundamental, que hoje tem um salário piso de referência de R$ 2.850 depois do aumento, muito longe de carreiras valorizadas que teve aqui no setor público. Quanto a concluir creche, a gente está concluindo bastante, tá? Tem bastante creche em andamento, tá, senador? Nesse aspecto. Quanto ao comentário da senadora Elisiane do meu Twitter, foi basicamente esse comentário que ela fez. O PNA está avançando, está sendo implementado. Assim, o Twitter é meu, eu tenho o direito de me expressar. Se eu não me defender, pelo menos no Twitter, eu não posso contar com a família Marinho, a família Frias para ter isenção. Eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa livre. O dia que eu não puder ser livre, meu lugar não é no Brasil. O dia que eu não puder falar o que eu penso, aí isso aqui virou Venezuela ou Cuba. Então eu tenho sim o direito de falar o que eu quero. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu não ofendo, não roubo. Não ofendo gratuitamente. Não roubo. Não cometo ameaças. Então, assim, absolutamente em nada eu me arrependo do meu Twitter, e ele é um instrumento de defesa meu e também eu relaxo ele, eu fiz um final de semana, pô. Então, assim, eu considero, de novo, o que havia no passado, sim, quebra de liturgia. Roubar, mentir. Isso é quebra de liturgia, mentir como é. Aqui, eu gostaria de ler aqui um Twitter de um senador que me acusou aqui. Se os senhores me deixarem, eu leio o Twitter do senador. Não, deixa. Entendeu? Eu não minto. Não é o objeto do nosso... O Twitter do senador que saiu, me convocou aqui e saiu daqui, eu leio ele aqui, vocês vão ver quem é mentiroso e quem não é. Vamos então aos últimos senadores inscritos, que é a senadora Soraya, o senador Alessandro Vieira e o senador Cajuru. Eu só vou pedir que nós possamos ser rapidinho, o ministro 2 horas tem compromisso e acho que nós praticamente já esgotamos os assuntos, mas eu concedo a palavra para Vossa Excelência, depois para o senador Alessandro, depois para o senador Cajuru. Senhor presidente,